Boa noite, Lenira. Tudo bem com você? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Assim, né? Eu tenho É. respondido normalmente agora, nos últimos tempos, que eu já tive dias mais calmos. Hoje foi um dia também muito agitado com tudo que está acontecendo, mas está tudo bem. Pois é, imagino que seja difícil, né, dizer estou plenamente bem esses dias, mas vamos fazer só uma breve apresentação, né, da Helenira para o nosso público da TV 247. Estamos aqui no Boa Noite de hoje. A Helenira, Helenira Vilela, é coordenadora do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, né, que é o SINASEF, e ela é professora do Instituto Federal de Santa Catarina. Ela tem 35 anos de militância e, infelizmente, ela vem sendo alvo de ataques muito orquestrados nos últimos dias de bolsonaristas que pegaram ali um trecho recortado, um trecho manipulado de uma live, uma transmissão ao vivo que ela participou no canal de Ópera Mundi, em que ela estava falando sobre a Michelle Bolsonaro naquele trechinho bem rapidinho, e aí levantaram isso como se ela estivesse ameaçando a Michelle Bolsonaro, enfim, como se ela quisesse prejudicar a Michelle fisicamente, enfim, ameaçou a integridade física dela. E a partir disso ela começou a ser vítima de todo tipo de ataque, seja na imprensa, seja de influenciadores bolsonaristas. E a gente vai falar sobre esse caso e, claro, também sobre muito mais, porque a Helenira tem muito mais conteúdo para trazer para a gente. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, né, Lenira, para abrir nossa conversa, é justamente isso que você falou, né? Tem sido dias difíceis. Como que tem sido, então? Você pode descrever como, desde que começou isso, né? Como que começou? Porque teve um intervalo, né? A sua live que você participou foi no dia 22 de dezembro e só muito tempo depois que isso voltou à tona. E desde então, como tem sido, né, lidar com esses ataques de bolsonaristas? Então, tá bem difícil, assim. São dias intensos todo dia, né? Hoje eu fui à delegacia de polícia registrar o boletim de ocorrência. Então, mas começa com uma surpresa, porque na hora que eu descubro que existe o vídeo manipulado com a frase que afirma que eu disse que queria matar a Michelle Bolsonaro, falsamente, obviamente, de maneira manipulada, esse vídeo já tinha mais de 100 mil visualizações. Na hora que eu vejo, a primeira vez que eu estou sabendo disso. E de lá para cá, a coisa é muito, muito maluca, assim, porque é uma coisa que tem uma disseminação exponencial. Eu sou professora de matemática, então, né, mas tem uma disseminação exponencial, o negócio é muito maluco. E eu, inclusive, tenho saído pouco de casa, porque eu moro em Florianópolis, que é um lugar complexo, né, que tem um bolsonarismo. Florianópolis mesmo, ele não é tão grande quanto no resto do estado, mas é um lugar difícil. E essa coisa de se a gente já está numa vida que a gente é muito ligado em redes sociais, virou uma coisa muito complicada, porque você está falando, eu não sei nem da ordem de grandeza, sendo bem sincera, mas são milhares e milhares e milhares de comentários o tempo inteiro que envolvem todo tipo de coisa, a minha aparência física, a minha profissão, a minha militância, a minha família, enfim, as coisas mais variadas, né? E algumas ameaças, um processo de desqualificação. Então, e é difícil se é difícil em geral a gente se desligar de rede social, quando você sabe que a cada minuto tem centenas de comentários sendo escritos. Hoje eu fiquei sabendo, numa transmissão que eu estava na TV Fórum, que o Fernando Holliday, por exemplo, comentou essa situação numa rádio no interior do Paraná. Então, assim, o negócio está num nível realmente insano. E aí eu estou tentando tomar as medidas necessárias para me proteger disso, fisicamente, moralmente, para proteger a minha história, essa história de 35 anos que você estava falando, né? Eu comecei a militar com 12 anos, então eu tenho uma construção, quase toda essa história, inclusive passada aqui em Santa Catarina. Então, tomar uma série de medidas, fazer contatos que envolvem mil coisas para poder me resguardar.
Mas é bem difícil, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que, com toda essa experiência, também não chego a ficar surpresa. Confesso que registrar o boletim de ocorrência foi impactante para mim, não pelo fato em si, porque a escrivã, a atendente lá na delegacia foi super simpática, a coisa aconteceu de uma maneira muito tranquila, mas olha a bizarrice, né? Quando ela viu a foto, ela falou, eu vi esse vídeo. E eu percebi, quando eu saí da delegacia, quando eu fui, não, porque estava muito calor e eu estava de óculos escuros. Mas quando eu saí da delegacia, que já não estava mais de sol, eu percebi que as pessoas passavam e me olhavam. E eu não tenho como, morando em Santa Catarina, não ficar com medo dessa situação, porque a gente nunca sabe quem é aquela pessoa que está passando ali e está olhando e o que ela está pensando. E, por último, dizer assim, a ordem de grandeza em que eles conseguem propagar a mentira e a ordem de grandeza em que a gente consegue responder com a verdade é de uma diferença abissal. É para a gente pensar. Eu estava olhando a postagem do PT e, assim, enquanto a postagem da Damares tem centenas de milhares de visualizações, a postagem do PT tem alguns milhares de visualizações. Então, a ordem de grandeza é muito diferente. E isso, obviamente, faz a gente pensar sobre muitas coisas, mas me coloca numa situação em perceber que eu estou exposta, e estou exposta para uma turma que é muito perigosa. Pois é, eu vou até colocar aqui na nossa tela, porque você publicou agora há pouco, né? Um vídeo no Instagram. Eu vou compartilhar esse vídeo aqui com quem está assistindo a gente, que é justamente, né, do boletim de ocorrência que você registrou. Então, vamos assistir ele aqui rapidinho. A gente continua falando sobre isso. Vamos lá. Então, gente, não é um momento fácil, mas eu hoje fiz o boletim de ocorrência de todas as fake news, as ameaças, as difamações, calúnias e acusações. Quem divulgou notícia falsa, tentando acabar com a minha imagem, e principalmente quem me ameaçou, vai ter que responder. Nesse país ainda tem lei e a gente vai fazer ela ser cumprida. Então, gente. Então, essa foi a publicação que você fez. E eu queria perguntar, essa foi a primeira e única atitude que você tomou desde, pelo menos, né, judicial, desde que você começou a ser exposta? Então, foi assim, de formalização, sim, né? Eu fiz uma série de contatos com uma série de autoridades, de pessoas, para tentar me resguardar, mas assim, o ritmo estava muito maluco. E como são várias coisas, porque a gente tem alguns elementos nesse boletim de ocorrência. A gente tem, primeiro, a fake news inicial. Depois, a gente tem o compartilhamento dela, que vai para dois campos diferentes. Um de autoridades públicas, né, que tem foro privilegiado, que tem obrigação de decoro, mas que também tem proteção de liberdade de manifestação. A gente tem órgãos de imprensa que publicaram mentiras, publicaram manchetes sensacionalistas que induzem a pensar a mesma mentira com textos que escrevem a verdade, e órgãos absolutamente bolsonaristas que fazem uma série de manipulações e associações muito complicadas, textos de opinião. E um terceiro aspecto, que é a parte das ameaças. Na verdade, tem ainda um quarto, que é a parte da difamação, da calúnia, da violência psicológica, né? Mas, no caso, assim, então são as quatro coisas todas ligadas, todas elas com uma ordem de grandeza. A moça também que foi receber a denúncia, ela olhava e falava assim, nossa, né? Você percebia que ela não estava preparada, porque acho que ninguém imagina receber uma coisa dessa, né? Então, a gente percebe que é uma coisa, eu acho que vai marcar o que está acontecendo. Então, é isso, né? A gente faz o que precisa ser feito, e quando eu disse no meu comunicado que não me calarão, tem a ver com isso que você falou. Eu tenho 35 anos de militância e faço parte de uma família que deve estar beirando os, sei lá, 100, 80 anos de militância, né? Porque eu tive um avô que era militante, um pai, uma mãe que são militantes, que o meu pai foi, né, falecido, mas a minha mãe é militante. Eu, meus filhos, tias, enfim, uma família
que tem um compromisso com a liberdade, com a democracia, com os direitos das classes exploradas, com os direitos dos oprimidos, e a gente construiu essa história ao longo da vida. Então, é difícil, não é um passeio, não é uma coisa divertida, eu fiquei tensa, mas a gente faz o que precisa fazer, né? E eles vão ter que se responsabilizar pelo que fizeram. Todos, assim, eu não digo todos porque é impossível, são milhares e milhares de comentários, milhares e milhares de repostagens. Eu tenho recebido todo santo dia gente me mandando de link de, enfim, a tribuna do interior do não sei aonde que alguém falou, escreveu, publicou, de todos os lugares do Brasil. Então, né, a gente vai ter que se ajudar aí para achar isso acontecendo em todos os lugares e ir atrás de cada um. Mas as pessoas que me ameaçaram, as autoridades públicas, os veículos de comunicação, essas pessoas eu vou fazer questão de fazer elas se responsabilizarem pelo que fizeram, né? É muito sério o que elas fizeram, não é uma coisa pequena. Pois é, e você fez um BO hoje, né? Você registrou o BO. E geralmente, né, o boletim de ocorrência é o primeiro passo que é dado. A partir disso, quais são os seus próximos passos, principalmente contra essas pessoas que você disse que você faz questão de responsabilizar? Existem vários passos. A primeira questão que a gente está estudando é como que a própria polícia vai receber isso, visto que uma boa parte das pessoas denunciadas tem privilégio de foro, né? Então, você não pode tratar de uma denúncia contra uma senadora, um deputado, um governador, que aqui na Justiça Estadual, na Polícia Civil daqui. Mas a ideia é a gente estar estudando, porque como é um volume muito grande, as várias possibilidades. Tem processo que vai ser denúncia-crime, tem processo que vai ser o próprio Ministério Público, que tem o dever de agir, não sou eu faço a denúncia e eles têm que... em alguma medida, a gente está estudando o que vai fazer para me proteger e proteger a minha família. A gente está... né, que são medidas emergenciais, porque é por causa da situação que está agora. Existe a responsabilidade que a gente tem que fazer para o Partido Liberal, porque o PL solta uma nota que afirma a mentira, né? Ele afirma a mentira. E depois, em algum momento, provavelmente também processos civis por danos morais, essas coisas. Mas é tudo muito longo, né? Isso aí, apesar da gente ter um sentimento de urgência, porque principalmente eu que estou vivendo essa loucura, a gente tem que fazer as coisas com a cabeça muito no lugar para fazer com consistência, do tamanho da perna, e aí a perna, eu tenho que dizer que eu tenho que agradecer ao 247, mas eu tenho que agradecer às nossas milhares de pessoas que também estão se manifestando em minha defesa, oferecendo ajuda, me ligando, de vários lugares, muitas pessoas diferentes, companheiros de sindicatos, de centrais, pessoas físicas, partidos, enfim, advogados de vários lugares. Então, a gente tem que conseguir criar uma sistemática para isso, porque no fim virou uma coisa que vai precisar quase de uma força-tarefa, por falta de nome melhor. Então, mas tudo isso, tudo que for cabível, né, e que a gente tiver perna, que tem um aspecto político também, porque ter perna significa você ter estofo para aguentar, não o primeiro dia, não o momento em que está tudo quente, que tem tanta pessoa se dispondo, mas construir uma estrutura que possa realmente dar conta de processos que são longos, que vão levar anos para terem resposta, né? Então, não é uma decisão simples. Então, é uma medida entre fazer justiça, mas também saber que os processos são longos, que as pessoas esquecem, que virão outros escândalos, outras pessoas ameaçadas, outros processos. Então, a gente não pode também... tentando fazer as coisas, né, com serenidade, com tranquilidade, e com consistência, para poder realmente levar até o final. Perfeito. E você mencionou, né, a nota que o PL, principalmente, né, o PL Mulher, publicou em conjunto com a Michelle Bolsonaro, que atualmente é a presidente do PL Mulher. E é uma coisa interessante, porque você não, né, mas a pessoa que entra no perfil da Michelle Bolsonaro vê que ela está capitalizando essa situação. Ela tem a nota de repúdio do PL e ela tem também uma outra nota sobre a ameaça sofrida, em que ela fala que não vai dar palanque, dar palco.
mas ela cita um linguajar muito específico, ela fala em apito de cachorro, enfim, até vou tirar porque dá uma sensação ruim ficar vendo o perfil da Michelle Bolsonaro. Mas a questão é a seguinte, eu queria te perguntar sobre essa tática que vem sendo utilizada pela extrema-direita nas redes sociais, essa tática de comunicação. Porque não só você foi alvo disso, mas também tivemos outra militante, né, a Karina Santos, que foi alvo disso praticamente ao mesmo tempo, né? É uma tática de exposição, vai lá a Michelle Bolsonaro, e ela que fala em apito de cachorro, né? A Michelle Bolsonaro, ela usa exatamente dessa tática. Eu queria saber de você que está sentindo isso, que reflexão que você faz a partir dessa estratégia? E até uma questão de envolvendo gênero aí, né? Por exemplo, em uma entrevista, a Karina Santos disse que ela está sendo muito atacada por mulheres, algo que não era tão comum. Ela era mais atacada por homens antes. E agora, né, com essa vitrine da Michelle Bolsonaro, ela está sendo muito atacada por mulheres. E vocês são duas mulheres que estão sendo alvo, né? Como que você reflete sobre essa estratégia? Se você acha que é uma estratégia, enfim, como que você vem enxergando esse movimento de você ver no perfil dela, ela colocar 2 posts dedicados exclusivamente a isso, a Damares tem entrado, o Fernando Holliday tem entrado, eles estão capitalizando essa situação, né? O Eduardo Bolsonaro, as Zambelli, a Nata, a Detone, Exato, a lista, o Hélio Negão, e eu não consigo terminar essa lista, eu não sei até onde ela vai, eu não consegui levantar, porque tem 513 deputados, tem 90 do PL, nem olhar em todos os perfis para ver quem é que falou, quem é que não falou, eu não vi. Hoje alguém, inclusive, me disse que o Nicolas falou, mas eu não sei, eu não consegui nem chegar lá. Mas então, acho que tem 2 elementos. Por incrível que pareça, um elemento eu vou citar o antagonista. Teve uma jornalista desse veículo, né, que acho que ninguém vai acusar-nos de estar usando uma coisa ideológica de esquerda, que ela falou uma coisa que eu já vinha falando. O ataque a mim é uma resposta ao fato de que a Michelle estava perdendo pontos, digamos assim, com a turma dela e na opinião pública em geral, por causa do ataque à Karina. Porque o processo é assim, ela ataca a Karina, e aí o povo vai com uma virulência, e ela toca o apito de cachorro, né, ela nos acusa disso, mas esse é um método que o fascismo sempre usou, tá? O método do fascismo, desde o tempo do Hitler, do Mussolini, ele sempre, e de vários, né, regimes ditatoriais autoritários, é sempre acusar o comunismo primeiro, mas o inimigo que eles escolhem, os judeus, os ciganos, as mulheres, enfim, os petistas, eles acusam sempre a gente dos métodos deles e eles ficam tentando reverter o processo. Então, isso é absolutamente tradicional, é histórico já. E eles não são muito criativos, sejamos também diretos, eles não são criativos, eles se repetem muitas vezes. Aí, o que acontece? Ela estava, quando saiu na mídia comercial que a Karina tinha sido atacada, uma mãe solo, uma menina jovem, que não tem, né, vamos dizer assim, uma estrutura por trás que possa... E aí saiu no Globo, no Estadão, na Folha, estava em toda a mídia independente e tal, ela começou a perder pontos. E fica bem claro que eles vão atrás de um alvo para torná-la a vítima. Ela que estava sendo vista como vilã por todo mundo, né? E estava, pelo jeito, atingindo a base dela, porque ela se preocupou. E aí isso é organizado. Hoje o Azenha, quando eu estava de manhã, o Azenha disse que o tal do Luiz Cláudio, que é a primeira pessoa que eu vi publicar o vídeo manipulado, ele é muito próximo da família Bolsonaro. Eu não sei, mas o Azenha disse que levantou ali, ele é de uma associação brasileira de juristas conservadores. E aí essa pessoa faz isso, muito pouco tempo depois a Damares faz isso, e fica claro que tem um processo, compartilha, não exatamente o post dele, mas já tinha milhares de compartilhamentos quando eu vi, então tem um processo para tornar a Michelle vítima, né? E aí, ai, coitadinha, foi ameaçada, tal. Ontem, chega ao cúmulo que o PL Mulher de Santa Catarina, não tô nem... que é presidido por Ana Carolina Campanholo, que é uma das pessoas que mais se coloca na posição de ser uma mulher defensora da misoginia, do machismo, do patriarcado, de uma maneira oportunista, como um capataz, né, que procura, sendo dos oprimidos, fazer favores para os opressores para poder se beneficiar, ela publica dizendo que a Michelle está sofrendo violência política de gênero.
A Ana Carolina Campanholo é a pessoa que, junto com vários, mais faz toda aquela campanha que ideologia de gênero, que isso é... Então, a palavra gênero, eles chegaram ao cúmulo em alguns lugares de tirar de currículos escolares gênero textual, gênero alimentício, porque bastava aparecer a palavra gênero, que eles entendiam que não podia. E, de repente, a Michelle Bolsonaro está se vitimizando, dizendo que ela está sofrendo violência política de gênero. E isso que a Karina relata, eu também vi. Não sei se são robôs ou se são mulheres de verdade, provavelmente uma combinação dessas coisas, mas os perfis são identificados como perfis de mulheres, a maioria dos que nos atacam. E aí esses ataques são misóginos, né? E elas, várias vezes, tanto homens quanto mulheres, comentam, me perguntam, mas você se diz feminina e está atacando uma mulher, ou está querendo destruir uma mulher. E quando você vai ver, eu não estou sendo misógina, porque, pelo contrário, inclusive brigaram comigo várias vezes, porque eu faço elogios à pessoa da Michelle. Eu reconheço o papel que ela tem. E digo, o papel dela é perigoso para o Brasil por causa do que ela defende, por causa do que ela representa, por causa dos métodos que ela usa. E aí, quando eu vou fazer, quando eu percebo, né, mas muitas pessoas dizem que é incoerente. E não, incoerente é se eu fizesse um ataque igualmente misógino para ela, como elas fazem para mim. Falando da minha roupa, da minha família, dos meus filhos. Eu sempre brinco porque é muito engraçado, porque eles falam muito do meu sovaco cabeludo, supostamente, do meu cabelo que eu não cuido, que eu sou velha, que eu sou feia, que eu tenho inveja dela. Isso tudo sim é misógino, porque isso está fazendo uma reprodução de processos de ódio entre mulheres, de machismo, de dizer que mulher, o que importa para a mulher é ser bonita, né? Então, se eu sei ou não sei. E aí por aí vai, né? Então, é uma coisa que a gente precisa desvelar, né? Que a gente precisa dizer, por isso, inclusive, no meu comunicado, eu cito a frase da Simone de Beauvoir, que diz que os opressores nunca seriam tão fortes se não tivessem cúmplices entre os oprimidos. E ainda que elas tenham dinheiro, que sejam brancas, que tenham condições, elas são mulheres, e a gente viu pelos exemplos da Ana Hickman, da Yasmin Brunet, de quem seja, da Paula Oliveira, que mulheres brancas, mulheres ricas, mulheres empoderadas ainda sofrem muito machismo e muita misoginia. Não é o mesmo tipo de machismo, não é o mesmo nível de opressão, obviamente, de uma mulher negra de periferia, né? Mas ainda assim sofrem. Só que elas tentam oferecer para o opressor, para os homens, para o machismo, para a misoginia em si como estrutura, um serviço de validar a misoginia dele sendo uma mulher. E aí o mesmo aconteceu com o próprio Hélio Negão, esse que é deputado, né? Com o presidente da Fundação Palmares e outras pessoas, durante o governo Bolsonaro, e outras pessoas que fazem esse papel. Então, mas é um processo muito difícil, porque realmente quase, assim, a grande massa, claro que eu não fiz uma estatística, mas a grande maioria do que eu percebo são mulheres brancas que estão ali comentando, inclusive algumas ameaças, o que é muito raro, né? Historicamente, mulheres fazendo ameaças diretamente. Então, é um processo difícil. Não, com certeza. E uma questão que você falou que é interessante, né, sobre o fato da Michelle Bolsonaro e da Ana Campanholo, né, elas estarem se apropriando desse discurso de violência de gênero. A gente vê, por exemplo, o PL Mulher tendo a Michelle Bolsonaro como presidente. Isso também é um movimento na questão do gênero, de se apropriar desse discurso de gênero. E quando você vê o perfil da Michelle Bolsonaro, é muito bem pensado, né? Em questão de comunicação. Ela sempre com roupa simples ali, aquele sorriso um pouco... Sabe, é um tom bem patriarcal, mas é justamente para cooptar esse público. E aí, até mesmo na live que causou toda essa questão, você mesma estava falando sobre a Michelle Bolsonaro e sobre como ela foi educada, entre aspas, pela igreja evangélica a se comunicar muito bem. E você menciona um problema de comunicação da esquerda, que basicamente, né, o que você estava dizendo era de que a direita sabe se comunicar muito bem, a Michelle Bolsonaro sabe se comunicar muito bem, a esquerda ainda está penando um pouco. E pensando em tudo isso que a gente está conversando aqui, e ainda mais agora, que você até mesmo nessa entrevista falou que o alcance que os ataques da direita têm contra você é muito maior do que os alcances das defesas que a esquerda tem feito a você.
você mudou alguma coisa no seu pensamento, no sentido não de te ter se convencido ao contrário, mas você percebeu algo de tipo, cara, realmente a proporção é muito absurda. Tá acontecendo um movimento que eu não tinha ideia. Às vezes, vendo de longe, por exemplo, eu nunca sofri esses ataques. Eu tenho uma dimensão mais ou menos do que é, mas assim, agora que você sofreu isso, você mudou e pensou que é um problema ainda maior do que você já imaginava? Foi exatamente a sensação que eu tive quando eu bati o olho e prestei atenção no engajamento da postagem do PT ainda há pouco. Foi ainda há pouco. Eu pensei, caramba, a coisa é bem mais difícil do que eu estava imaginando. Claro, se você pegar o perfil da Gleisi Hoffmann, por exemplo, tem um engajamento muito maior do que o do PT. O que em si é uma questão, né? Por quê? Por que a gente tem essa dificuldade? Eu não cheguei, porque foi realmente há poucos minutos atrás que se, por exemplo, o PL tem um engajamento tão menor do que é menor, que as pessoas não gostam de partido. Aqui no Brasil, o Brasil tem muito antipartidarismo, teve muita campanha, né, dessa coisa do político é corrupto e tal, então as pessoas são afastadas dos partidos, e eram mais, agora estão até, por conta da polarização, se aproximando mais de um polo do outro. Mas, ainda assim, você percebe que tem a diferença é brutalmente maior, é de ordem de grandeza diferente. E aí eu pensei exatamente, a frase que me veio à cabeça, falando, caramba, o problema é muito maior. E olha que, assim, várias vezes nesses debates que eu faço na mídia independente ao longo do tempo, a gente já conversou sobre isso e eu já falei várias coisas. Uma delas que eu sempre falo é, do ponto de vista da semiótica e do ponto de vista do uso de algoritmos, a direita tem uma diferença qualitativa para a esquerda que vai em dois campos. Primeiro, que os algoritmos eles são feitos para a direita. Se você ler um livro chamado A Máquina do Caos, você vai ver que eles são desenhados por homens jovens, brancos, que só pensam em enriquecer, que são machistas, que racistas, estruturalmente, e isso impacta, sim, na linguagem, em como o algoritmo vai responder. E também porque o ódio, ele propaga muito melhor e muito mais rápido, dá muito mais dinheiro para eles do que a solidariedade. A superficialidade dá muito mais dinheiro do que a complexidade, do que a profundidade. Então, para eles é tudo mais fácil. Então, já é uma ferramenta, vamos dizer assim, feita para eles. Assim como a eleição é feita para a direita. A gente, eventualmente, consegue cavar buracos. Mas, de qualquer jeito, a gente percebe que o funcionamento dessa semiótica, dessa construção que você estava falando, do jeito que ela se veste, do jeito que imposta a voz, do jeito que se comporta, não só ela, tem várias pessoas que fazem isso, e do jeito que usam o algoritmo, eles são absolutamente científicos. Claro, existe um ou outro que pode ter sido, vamos dizer, a sorte, que coincidiu que o jeito que ele é o jeito que a plataforma precisa. Mas a maioria, quando você vê pessoas que são, pela quantidade, inclusive, eles são preparados para isso. Eu sempre cito que essa coisa dos evangélicos, a Bispa Sônia. Eu era fã da Bispa Sônia quando eu era criança. E eu não sou religiosa, mas não é isso. É uma questão de você perceber que era uma pessoa envolvente, que tinha uma forma de falar, que ela aumenta o tom, depois reduz, depois... enfim, é difícil de explicar, porque a gente precisava estudar cientificamente como eles fazem. Não que necessariamente a Michelle tenha feito ou outras deles tenham feito um curso sobre isso, né? Às vezes você tem intuição, você capta, você vê, mas a gente percebe que tem um traço que é constante, que tem uma consistência. E quem organiza isso, quem pensa isso, quem propôs isso as primeiras vezes, que conseguiu conquistar, percebeu qual é esse traço e conseguiu sistematizar um método, né? E esse método é eficiente. Então, tem dois aspectos, as redes sociais e tem esse método em que eles conseguem se relacionar com as pessoas na periferia, dando respostas que a gente não tem mais conseguido. Acho que eles atacam muito o Padre Júlio, que foi outra vítima recente desse processo, porque o Padre Júlio é uma pessoa que dá essa resposta. E aí aglutina muita gente. E eles não podem ter um concorrente desse tipo, porque para eles tudo é mercado, né? É o mercado que eu vou conquistar, é o mercado... Tanto que tem pastor que vende a igreja e cobra... Como é que se chama? Quando você já tem um público e você vende um restaurante, já cobra luvas, né?
Tem pastor que vende a igreja e cobra luvas, porque diz assim, olha, ele vende o prédio, diz, e com a igreja com tantos fiéis, com tantos... Então, eles olham isso como mercado. E não é, obviamente, o que o Padre Júlio faz, mas ele acaba sendo um ponto de comparação com o qual eles não podem lidar, porque, né, é uma pessoa que sinceramente, acredita naquilo que fala e tem uma coerência absoluta entre o que fala, o que faz e como vive. E eles não têm essa coerência. Então, eles não podem ter alguém que possa ser parâmetro, por isso que eles precisam destruir. Então, acho que o processo é esse, né? É um processo de construir uma estrutura semiótica de entendimento do funcionamento dos algoritmos das redes sociais, muito científica e muito metódica. E aí a gente tem que aprender com isso. Não vai dar nunca para a gente ser igual a eles. Assim como a gente nunca vai ter o poder econômico que eles têm, porque eles defendem os interesses da burguesia. Mas a gente precisa avançar muito mais, como a gente conseguiu, por exemplo, no processo eleitoral, em que a gente várias vezes consegue derrotar eles, mesmo sempre concorrendo em condições piores. Não, perfeito. E em relação a você, assim, pessoalmente falando, algo muda a partir de agora? Você sentiu algum tipo de baque na forma como se comunicar, com medo, por exemplo, de pegarem esses recortes fora de contexto, como é o que foi feito, ou você sentiu a necessidade de radicalizar mais? Como que você, Helenira, reage a partir de agora? É meio recente, então não sei nem se você já pensou sobre isso, né? Não tem como não pensar, né? Já teve, inclusive, gente da esquerda que veio dizer que a culpa é minha, que eu estou ajudando a Michelle Bolsonaro por incompetência. É assim, né? Só que, assim, quando eu parei para pensar, eu comecei a pensar a quantidade de horas que eu estou falando há 5 anos na mídia independente. E, inicialmente, era meia hora por semana. Agora, eu não faço menos de 3 programas. Então, não foi à toa que eles me escolheram. Era um lugar que tinha material vasto. Eu acho que tem um motivo político aqui de Santa Catarina também, que é o fato de que eu fiz um vídeo que eu critiquei eles, porque a Michelle Bolsonaro, a filha dela, ela é empregada no governo de Santa Catarina num cargo comissionado. O Jair Renan é empregado no gabinete do senador Jorge Seife, de Santa Catarina também. E o governador estava tentando... Então, quando, inclusive, o governador ontem se solidarizou com uma pessoa que não foi ameaçada, né? Ele, se era para se solidarizar com quem foi ameaçado, fui eu, né? Ela não foi ameaçada, ela criou isso. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses, depois eu volto nesse assunto. Se eles não quisessem que o apito de cachorro que eles me atribuem existisse, era só não divulgar, porque a live, coitada, até nem teve muita. Imagina, 22 de dezembro. Quem é que está discutindo o papel da direita? Acho que era uma sexta-feira, mas sexta-feira, 7 horas da noite, ninguém. Quer dizer, pouquíssima gente. O Opera Mundi é um canal muito bom, mas, assim, dadas as condições, né? Sexta-feira, véspera de feriado do Natal, tinha pouquíssima. Eles foram que divulgaram a live, tudo que eles quiseram. Mas, fechando esse parênteses, eu já tinha que pensar, né? Só que, eu estava terminando a história, então eu citei a filha da Michelle Bolsonaro, o filho do governador e o filho do Bolsonaro, numa mesma live. Não pode ter sido coincidência que eles tenham ido catar coisas que eu falei, mas eles devem ter passado um tempo vendo vários vídeos meus e tentando achar alguma coisa que servia, né? Não tem como. Até porque, exatamente, não foi uma coisa que eu disse, foi uma coisa que eles manipularam. Isso é manipulável para uma pessoa que fala, é tipo o Lula, assim, claro, sem comparação de proporção, né, gente? Não estou me comparando com o Lula, nem na capacidade comunicativa, quem me dera, porque se tem uma exceção naquela regra que eu estava falando da dificuldade de comunicar com o povo, é o Lula, né? Mas nem nossa senhora, não estou me comparando, não. Mas, assim, se você tem uma pessoa que está sendo filmada 24 horas por dia, 7 dias por semana, em algum momento você separa alguma coisa. Já aconteceu, inclusive, com a própria Michelle Bolsonaro. Ela tem vídeo dela reclamando que ela foi, que uma determinada fala dela sobre a questão dos pais autistas foi recortada e tirada de contexto, e com isso, segundo ela, a esquerda atacou ela de maneira sórdida para atribuir a ela uma coisa que ela não disse. Olha, que discurso interessante. Mas se você fala muito,
né? E em algum momento alguém vai achar alguma coisa cujas palavras não estão rigorosamente bem colocadas. Então, eu sempre tenho essa responsabilidade. Óbvio que depois de tudo que aconteceu, eu faço mais ainda do que já fazia, mas não tem muito jeito, porque em algum momento, com o volume que eu faço, ficam coisas, e com o papel que eu cumpro. E aí, de alguma maneira, eles estão reconhecendo que incomoda, né? E então, deixar de incomodar eu não vou, porque para quem cumpre o papel que eles cumprem, eu preciso continuar fazendo o que eu sempre fiz há 35 anos, eu faço, que é defender os direitos, né, dos explorados e dos oprimidos, e vou continuar fazendo isso sempre. Então, É isso. E eu queria te perguntar porque na nota do PL e da Michelle também no Instagram, eles mencionam que eles vão tomar medidas judiciais, enfim, contra a pessoa que está ameaçando eles, o terrível monstro, né? E chegou alguma coisa para você? Você já foi intimada de alguma forma? zero. Até agora. E é fácil de me achar, né? Eu sou servidora pública federal, é moleza, manda lá pro meu trabalho, não tenho nem como. Não, nada. Não sei de nada, não sei que medidas judiciais são essas. Certamente, se eu receber, vocês saberão, porque eu vou divulgar. Mas, sinceramente, com todos os juristas que eu conversei, não, eles vão, se eles protocolarem alguma coisa, vai ser para justificar para a turma deles e para dizer, olha, essa justiça que é petista e comprada, e sei que lá, porque não tem como, assim, ó, todas as pessoas que escutam a frase, elas olham e falam, não tem com o quê? Porque é muito óbvio, basta você ouvir 5 segundos depois do que eles cortam para entender que eu não estava ameaçando ninguém de morte, nem nada parecido. E aí eles falam muito do porquê que eu falo no plural, né? E por que eu não dou outros exemplos além do político e do jurídico? Tinha um reloginho, porque o outubro ele funciona, a gente tem um reloginho. E o reloginho já estava no zero quando eu começo a dizer que ela é inteligente e tal. Então eu tinha que acabar, né? E aí não dava para fazer uma lista, mas eu posso fazer a lista para vocês. Eu posso dizer que é desmascarando o proselitismo religioso, atuando de forma que essa rede ilegal de transmissão de fake news e ódio seja desmontada. Tem uma série de formas. Né? Nenhuma delas será misógina, não pelo menos partindo de mim. Eu nunca vou falar da vida sexual dela, eu nunca vou falar dos casamentos dela, eu não vou falar da roupa dela, eu não vou dizer que ela tá gorda nem magra, que ela é bonita nem feia, eu não vou falar disso. Agora, eu vou falar do papel político que ela cumpre, do papel político que o partido dela cumpre, das ilegalidades e dos crimes, né? Vou falar que ela responde a uma série de processos judiciais cheios de provas, indícios, e eles estão avançando, que, aliás, é um motivo pelo qual ela precisa se vitimizar, é esse, né? Então, mas até agora, comigo não veio nada. Eu também não vou dizer que eu vou fingir que eu não tenho preocupação. Preocupação a gente sempre tem, porque o judiciário fazer justiça não é uma regra necessariamente. Mas nesse caso, tem até sido, né? A gente tem visto muita coisa avançar. Mas, se vier, a gente vai discutir na justiça. E aí eu quero ver eles conseguirem dizer. Inclusive, o PL Mulher vai ter que responder pelo fato de dizer que, obviamente, está incluído nas outras formas a violência ou o ataque à integridade física dela, porque obviamente, eu não sei se a palavra é exatamente obviamente, mas eles falam como se fosse uma consequência imediata. E aí, mas enfim, né? Se ela registrar o boletim de ocorrência, ela pode fazer como eu, mostrar para todo mundo que registrou, né? E se abrir o processo, a gente vai discutir na justiça. É isso, vamos ver. Bom, torcer para que não aconteça nada, né? Torcer para que eles fiquem só nessa questão retórica. Mas tem uma questão também que acho que é interessante falar, tem até gente que está mandando aqui no chat sobre isso. Porque a gente está falando, você chegou até a mencionar, né, os meios de comunicação. Mas a gente viu, por exemplo, hoje eu estava pesquisando sobre o caso, eu procurei por palavras-chave no Google, e aparece muito mais a notícia original de que você estava falando em destruir a Michelle Bolsonaro do que o resto, do que, por exemplo, as ameaças que você sofreu. Eu achei que eu fosse ver um monte de notícias, né? De, olha, ela está sendo ameaçada, ela está sendo, enfim, várias pessoas estão
estão se mobilizando para destruir completamente a sua imagem. E eu vi, por exemplo, tem uma manchete do portal Metrópolis que falam sindicalista, eles usam todos os termos-chave possíveis assim para atrair, enfim, né, para que são de interesse do campo da direita. Então, sindicalista fala em destruir Michele Bolsonaro em live com o Genuíno. Então, tem aí uns 3 apitos de cachorro contra você. E eu queria saber como você enxerga o papel da mídia nisso, né? Não só dos bolsonaristas, porque a gente sabe que tem um sistema bolsonarista, mas e da mídia corporativa? Porque também foi um baita canhão contra você, imagino eu, né? O clickbait é eficiente, né? Eles precisam disso. E aí é engraçado, porque a primeira matéria que sai é do Poder 360, e a segunda é essa do Metrópolis. Acho que ainda no mesmo dia, ou talvez no seguinte, que saiu a matéria de manhã do Metrópolis, sai aquele artigo de opinião daquele ser humano dizendo que o método dos petistas é a destruição do inimigo, sei que lá. Bom, esses dois, o Poder 360 e o Metrópolis, a própria matéria desmente a manchete. Tá lá. É só ler. Se você conseguir, só que o problema é que fazer uma pessoa que defende né, o bolsonarismo leu a matéria inteira com alguma coisa mais do que 2 linhas é difícil, então eles não leem. Teve até uma pessoa que é jornalista que publicou assim no Twitter dela, que é de direita, e ela publicou, eu sinto desapontá-los, mas ela nem ameaçou ela, porque é só ver o vídeo, é só ver a próxima frase que foi cortada. Ela mesma coloca lá, né? Então, se você fizer o 0,1 esforço de checagem, que essas autoridades todas não fizeram, e tem obrigação de fazer, porque tem decoro, tem fé pública, tem um monte de coisa, você teria visto, ou no caso dessas mídias, né, se você clicasse na matéria e lesse o que estava escrito, já estava desmontado o esquema que foi publicado inicialmente. Enfim, né, não tem como dizer que eu estou surpresa, nem que a gente não saiba. Eles são panfletos, né? Esses sites, eles são panfletos. Alguns fingem, mas é uma camada de uma neutralidade, mas é uma camada tão fina dessa neutralidade que dá para ver do outro lado, né? Tule, não tem como, tem mais furo do que tule. E aí, assim, não chega a me surpreender, mas eu vou fazer a cobrança, porque eles têm mais responsabilidade do que uma pessoa qualquer que vê um vídeo publicado num site de alguém, inclusive neles próprios, e sai compartilhando, né? Eles têm que ser responsabilizados, porque eles são chanceladores de qualidade de notícia. Então, eles não são profissionais, aquilo é uma agência de publicidade, não é jornalismo, e por isso não chega a ser uma novidade, porque infelizmente isso acontece. Eu sempre gosto de falar desse filme, um filme do Jorge Furtado que se chama O Mercado de Notícias. Recomendo, nem sei se existe, nem sei onde que se vê, mas assim, esse filme é maravilhoso, e ele mostra que no tempo do Shakespeare, o Shakespeare fez uma peça que já citava o quanto as notícias eram de acordo com os interesses de uns e outros que pagavam por ela. E aí, então, esse é um processo muito longo, histórico, sempre existiu, só que agora, com as redes sociais, eu estava vendo, um amigo meu estava me contando, ele ligou hoje para se solidarizar, que na cidade dele, num determinado momento, lá em 2013, colaram a cara dele nos postes para denunciar, que era uma denúncia falsa, de que ele colocava fogo em ônibus. E aí, enquanto ele estava falando, eu estava pensando, então, né, quem dera fosse uns cartazes no poste. Não que tenha sido fácil para ele, nem que eu esteja defendendo, óbvio que continua estando errado e continua sendo crime, mas o alcance que um cartaz colado nas paredes tem com essas redes sociais não tem parâmetro de comparação. De novo, não tem ordem de grandeza, né? E por quê? Porque o cartaz ele não aciona mecanismos que são instintivos, ele não aciona mecanismos que são emocionais,
da gente se validar socialmente, da gente pertencer a grupo, da gente praticar a existência do nós e eles, né? Nós estamos sempre certos e eles estão sempre errados como forma de validação, de autovalidação. Então, como o cartaz não faz nada disso, ou faz muito pouco, era complicado, estava errado, era péssimo, mas tinha um tamanho. Agora, você está mexendo com o âmago das pessoas, né? Com as coisas mais atávicas das pessoas, com as coisas instintivas do processo evolutivo de, sei lá, milênios, né? Então, é outro tamanho, né? E aí é muito mais perigoso, obviamente, né? Do que era um jornal impresso, do que era um panfleto mesmo que a gente distribuía, do que era um texto apócrifo que se distribuía num determinado ambiente. Então, não tem, né, como comparar. E aí, por isso, a exigência de regulação tem que ser muito maior. Porque o dano que pode causar é descomunal. Nós estamos falando de um Brasil que recentemente recebeu a notícia de 2 pessoas completamente diferentes que tiraram a própria vida por conta de divulgação de mentiras sobre elas na internet. Nós não estamos falando de uma coisa sutil. Nós estamos falando do mesmo Brasil que tem criança com poliomielite, com sarampo, porque teve uma campanha anti-vacina. É como distribuir um agrotóxico no rio que abastece a água que as pessoas vão beber, o reservatório de água de onde se capta água para abastecer as casas. Você não vai conseguir botar para dentro depois que aconteceu. A proporção é imensa. Eu que o diga. Eu literalmente tenho que pensar como é que eu vou andar na rua. Hoje, eu não saio na rua sozinho, já. Né? Eu já tive outros momentos na minha vida em que eu tinha que prestar atenção em trajetos, em outras coisas, por vários motivos, sempre por causa da militância política, mas nesse momento, né, depois que a gente teve o Marcelo Arruda assassinado, a gente... E como é que o Marcelo Arruda foi assassinado? O cara estava passando, viu que a festa era do PT, foi em casa, pegou as armas, voltou e matou o Marcelo, e não matou mais gente, porque o próprio Marcelo conseguiu defender. Então, é sério, é muito sério, né? E aí, a regulação é urgente, é muito necessária, e não vai dar para viver no mundo, vai antecipar as distopias todas que a gente está vivendo por causa da questão climática, por causa das guerras, por causa do aumento da desigualdade, da fome, vai antecipar tudo, vai acelerar, eu diria, né, por conta desse processo. Perfeito. Não, e você antecipou uma das perguntas que eu ia falar justamente sobre a regulação das redes, mas você falou, o Júlio César Beraldi tinha mandado um comentário aqui, ele também mandou um superchat, ele disse, Helenira, muda de lugar, dá um tempo, você já fez muito. Mas a gente recebeu aqui um outro superchat também, e esse eu acho muito interessante, porque eu já vi você comentar sobre isso desde que começaram essas questões, né? Todos esses ataques. Um superchat de Sari, que diz, sou professora de física. Quem enfrenta alunos em sala de aula para ensinar exatas, esses bozoloides nem fazem cócegas. Força aí, menina, você é o vagalume da paródia, a serpente e o vagalume. E eu queria perguntar sobre isso, porque você já mencionou que o fato de você ser professora também é algo relevante nesses ataques, né? E às vezes isso passa desapercebido para as outras pessoas. Focam muito no fato de você ser mulher, que claro que também tem esse componente, mas como que tem sido isso de você ser professora? Você tem recebido mensagens especialmente ofensivas por isso? Tem mensagens muito terríveis do tipo assim... Que são mensagens contra a educação, elas não são exatamente contra mim, algumas são bem diretamente contra mim. Tem umas coisas muito engraçadas, né? De pessoas que... Hoje teve um cara que disse, porque eu me chamo Helenira e ele nunca conheceu Helenira, Helenira deve ser um nome de gente pobre, então eu não devo ter formação acadêmica. O encadeamento do raciocínio é maravilhoso, né? Só para as pessoas que não sabem, eu sou graduada em matemática e sou mestre em educação, enfim. E sou professora, inclusive formadora de professores, há muitos anos. Dou aula de cálculo diferencial integral, álgebra linear, já dei aula de geometria analítica, geometria euclidiana, enfim, de cálculo longe. 4, inclusive. Né? Então, isso é engraçado, mas o que não é engraçado? Né? Primeiro, as pessoas que... E aí também
eu não sei se eles conseguem pensar em tantos elementos, mas acaba funcionando. A gente sabe que a direita brasileira tem uma perseguição sistemática, organizada e consistente contra a escola e a educação e, consequentemente, contra professoras. Isso, na minha leitura, tem dois motivos. O motivo de que o que mais mobiliza para cooptar pessoas para a extrema-direita é a misoginia, por isso a maioria dos cooptados são homens, são brancos, são jovens, tem uma determinada configuração. Então, nesse aspecto, para poder ganhar gente, a gente precisa ganhar gente que está precisando validar o seu discurso misógino, ou seja, está precisando validar, colocar a culpa nas mulheres que estão em volta, que não quiseram eles, enfim, sexualmente, emocionalmente, ou na mãe que não passa a mão na cabeça quando ele não faz o que quer, coisas desse tipo. Então, esse é um motivo. E o outro motivo é que a escola é um dos poucos, para não dizer o único, espaço social que está em todos os lugares e quase sempre é majoritariamente tocado por mulheres, né? Então, que as pessoas de autoridade são mulheres. Se você olhar um hospital, quem toca um hospital são mulheres também, porque é técnico de enfermagem, enfermeira e assistente, limpeza, é tudo mulher. Os médicos é que é mais meio a meio hoje em dia. Mas as autoridades são sempre homens. O diretor de hospital é raro ser, né, mulheres que chegam. Claro que está melhorando, mas ainda é raro. Nas escolas, não. A maioria é quase todo mundo mulher, 85%, 90% são mulheres. Então, as mulheres têm autoridade dentro da sala de aula, são a coordenadora, a diretora, né? Então, eles atacam por esse motivo. E aí eu percebo que vem muito isso. Você olham para mim e falam, você é uma prova de que os pais devem cuidar com quem são os professores dos seus filhos. Ou teve uma que escreveu, não toda professora, mas sempre uma professora, que é uma frase que a gente, do movimento feminista, em geral, usa para os homens, né? Não todos os homens, mas sempre um homem, que violenta, que machuca, que maltrata, que faz isso, né? Enfim. Então, o que a gente percebe é que esse componente foi aproveitado. Então, tem um monte de gente que fala que eu não tenho informação, que eu sou ignorante, que eu vou manipular os alunos em sala de aula. E aí é até engraçado, porque eu sou professora de matemática, então eu ensino trigonometria, logaritmo, eu ensino o que tem lá, né? Então, e até já passei por isso, eu já sofri perseguição, já fui, inclusive, processada por um aluno do MBL, e já sofri perseguição de alunos em sala, e aí teve um caso que uma menina foi fazer uma denúncia, porque assim, ela estava faltando, estava indo muito mal, e ia reprovar em cálculo, ela fazia engenharia de telecomunicações. Aí ela chegou lá, na sala das pedagogas, fazer uma denúncia, que eu não dava aula, que eu só fazia propaganda política, nananã. E aí a pedagoga, num dia, eu saí da sala, ela foi conversar com os alunos, e ela perguntou para os alunos, mesmo os outros alunos bolsominions falaram, não, já gastei 2 cadernos, 2 partes do caderno, só copiando matéria de definição de derivada integral, teorema, propriedade, resolução de exercício. Eles não conseguiram confirmar a história da menina, porque não dá, eu dou aula do que eu tenho que dar aula, né? Então, mas é muito atacado, é muito difícil, e é uma forma, a gente está nas vésperas da Conferência Nacional de Educação, existe uma articulação da direita, acho que até saiu no 247 sobre isso, não tenho certeza se foi no 247, eu vi em alguma mídia independente, existe uma articulação da direita muito séria para tentar atacar a organização da Conferência Nacional de Educação, porque eles querem validar essa perseguição toda, né, com essas coisas de tirar o que eles chamam de ideologia de gênero não existe, com tirar a autonomia dos professores, obrigar os professores a validarem princípios não científicos ou não filosóficos, né, dentro da escola, proselitismo religioso dentro da escola, essas coisas que é isso que eles querem fazer com a educação no Brasil, aprovar educação domiciliar, coisas desse tipo. Então, não acho que também não é à toa, no fim das contas, eles aproveitaram mais esse gancho para bater na educação, o que também aumenta o quanto eu sou ameaçada, né? O quanto eu me sinto ameaçada, porque a gente está vivendo num Brasil em que a curva de ataques às escolas é exponencial, a quantidade de gente, entre crianças, adolescentes e profissionais da educação que têm sido assassinados por causa disso é enorme, né? É claro que eu estou de férias, mas eu estou de férias, né? Eu estou de férias da sala de aula, porque do resto da vida não está dando, mas eu tenho muito, assim, eu tenho mais medo
não só por mim mesma, mas porque isso aciona mecanismos de alguém que a gente não sabe em que lugar está. Infelizmente, a gente está num Brasil em que o próximo ataque à escola não é, eu já falei isso, já fui até manchete, não é uma questão de si, é uma questão de quando. Pois é, assim, infelizmente, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a média é de quase um ataque por dia. Já se tornou algo extremamente banal, infelizmente. E aqui no Brasil, essa extrema-direita, que também importa muitas outras coisas dessa extrema-direita dos Estados Unidos, infelizmente conseguiu trazer isso para cá. Helenira, muito bom o nosso papo, inclusive um outro superchat aqui, dando os parabéns pela live e expressando solidariedade a você, a Karina Santos também, então um comentário da Neide Albuquerque. E eu só queria deixar um último espaço, então, para você, para falar, pelo menos, de um outro lado, um lado do apoio, porque, assim como os ataques, você também recebeu apoio, né? A própria nota do PT na Câmara e muitas outras pessoas. A gente fala sobre a organização da direita nas redes, mas a esquerda também tem se fortalecido um pouco, né? As mídias independentes. O quanto isso tem te apoiado? Quanto isso tem tornado o processo menos pesado para você? Esses apoios, esse carinho que você tem recebido dessa parte da internet? É muita gente, é lindo de ver, assim, é um retorno fundamental para a gente seguir nessas postagens mais do PT, da Glaze. A quantidade de comentários de apoio são muito importantes, assim, é muita gente que fala não só do agora, muita gente cita outras coisas, né? Eu vi você tal dia, naquela luta, eu te acompanho desde não sei quando, eu te acompanho como sindicalista, ou como comunicadora, ou como pessoa que defende a matemática, ou até comentando Copa do Mundo, porque até isso já fizeram comigo. Então, tem muito apoio. Mas eu vou citar um exemplo. Então, e teve, né, notas formais de entidades, sindicais, partido e tal. Mas o apoio mais lindo que eu podia receber, e aí eu vou citar ele como um exemplo de todos os outros, mas emocionada mesmo, foi de um aluno, de um ex-aluno meu, que foi meu aluno no primeiro ano do governo Bolsonaro, e ele falou: ela foi minha professora, ela é uma professora ótima, ela é uma professora, é uma pessoa ótima, e eu vou estar com ela até o fim. E aí eu fui conversar com ele no privado, dizer, puxa, que maravilha. E isso, eu sempre digo que o trabalho do professor e da professora, ele é um trabalho que tem retorno a longo prazo. Em geral, a gente não vê o retorno que o nosso trabalho dá, porque os alunos, os estudantes, e não importa em que idade, pode ser até o da pós-graduação, eles não dão retorno imediato, porque a gente não vê o efeito, porque o que a gente está sedimentando é uma coisa que vai consolidar capacidades, autonomia, né, potências que a gente não vai ver elas sendo exercidas, na grande maioria das vezes. E cada vez que a gente tem um retorno desse, e eu sou professora de matemática, então não é tão fácil, né? As pessoas sofrem muito. Eu me lembro que no primeiro ano que eu dei aula, a gente fazia questionário para os alunos, o que eles estavam com mais dificuldade e o que eles estavam mais aprendendo. Era um questionário de autoavaliação e era engraçado, porque eles sempre estavam com mais dificuldade de matemática, mas quando você pedia para citar o que eles estavam aprendendo, eles lembravam de matemática também. Então, essas coisas, né? Mas esse aluno fez um depoimento muito bonito, e eu fiquei emocionada, e acho que toda essa solidariedade tem sido realmente fundamental, e eu agradeço imensamente a cada pessoa. Às vezes a gente não consegue, eu não consigo ler, tem comentário me defendendo, inclusive aos montes nas postagens deles, né, gente mandando solidariedade. Infelizmente a gente não dá conta, porque o número, felizmente, é muito grande, mas eu queria mandar um abraço muito carinhoso, um agradecimento imenso a cada pessoa que tenha gasto um segundo da sua vida para comentar, para compartilhar, para me mandar uma mensagem, porque sem isso, na verdade, eu não teria, eu não sei se eu sobreviveria, porque a onda de ódio é muito grande, né? E a onda de amor, de solidariedade, de reconhecimento também é muito grande, para a gente poder seguir e para ter certeza que eu realmente vou continuar essa trajetória. Eles não vão conseguir interromper ela, ao menos que eles realmente terminem comigo fisicamente. Em outro caso, eu vou seguir
e vou seguir enfrentando tudo que vem por aí, até que a gente tenha todas as nossas vitórias. É isso. E aí eu também, né, peço aqui minha solidariedade, o Brasil 247 também. A gente espera que, poxa, tudo dê certo e a gente consiga essas vitórias que você mencionou. E, Lenir, eu gostaria de agradecer muito a você pela live. Eu gostei muito de ter conversado com você e o chat também. Todo mundo elogiando bastante, mandando muita mensagem de carinho. E eu queria deixar esse último espaço. Se você tiver qualquer última mensagem, se não tiver também, não se preocupe, mas se você tiver uma palavra final, enfim, eu acho que é importante. Eu acho que é importante dizer duas coisas rapidamente. Uma é pessoas. Vamos aprender um pouco o mecanismo desse funcionamento desse negócio aqui, né? Que é uma oportunidade, mas que foi feito contra nós, de alguma maneira, quando a gente está nas redes sociais, a gente está sempre no campo do adversário, mas a gente já viu, e o 247 é um exemplo clássico disso, que jogando no campo do adversário, várias vezes dá para virar o jogo e a gente ganha e consegue conquistar e consolidar e chegar em muita gente. Então, essa coisa, né? Se você está vendo uma postagem que é mentirosa, não comente, não curta, não compartilhe para criticar, vai lá e denuncia. Se você acha absolutamente necessário compartilhar uma mensagem dessas pessoas que você precisa criticar, lembre-se de criticar. Se for um vídeo, você tem que criticar no vídeo, tem que escrever ladrão, mentiroso, ou botar o cara falando uma coisa que é mentira e você botar uma notícia em cima da cara dele mostrando que é mentira. Isso é importante a gente aprender, porque senão, isso que eu estava falando, a gente precisa ser científico, a gente precisa entender como é que esse negócio funciona, inclusive saber matemática é um pouco necessário para isso, né? Ter um raciocínio que se comporte, ou que compreenda a lógica computacional, que é baseada em lógica matemática. E a outra coisa é isso, assim, que sempre que a gente agradecer de novo, né, as mídias, eu acabei não citando, mas as mídias independentes têm sido fundamentais para esse processo de solidariedade. Sempre que a gente vê, porque como a gente está num momento muito difícil, a gente precisa de todo mundo. Então, toda vez que a gente vê alguém sendo vítima, a gente não tem direito ao silêncio. Eu escrevi um texto que chama O Silêncio da Ética, o silêncio e a ética, ou a ética do silêncio. E esse texto é os momentos em que a gente tem que calar. E eu estou sentindo necessidade, não consegui parar para escrever os momentos em que o silêncio é antiético, onde o silêncio é avalizador da opressão. E aí, esse é um dos momentos em que eu estou vendo tanta gente que não está ficando em silêncio, que está vindo junto, e a gente precisa se lembrar de realmente levar muito a sério aquela frase que diz: ninguém solta a mão de ninguém. Né? Eu agradecer demais as pessoas que não soltaram a minha mão e lembrar a gente que a gente tem que estar de mão dada com os palestinos, com os negros e negras, com os LGBTQIAPN+, com as pessoas que estão sendo vítimas de fake news. A gente precisa estar junto. É a nossa solidariedade e a nossa organização que faz a nossa força. Obrigada também, foi um prazer estar aqui com você, Guilherme. Muito obrigado, eu agradeço muito, foi uma honra. E a gente se entendendo, uma boa noite para você. Eu vou te tirar aqui da tela e aí já faço a despedida, mas mais uma vez, tchau, tchau e um bom descanso para você, viu? E é isso então, gente. Gostaria de agradecer muito a todo mundo que assistiu ao Boa Noite 247 de hoje. Por favor, se você gostou da live, deixe um like. Inscreva-se aqui na TV 247. A gente tem o nosso Pix, que é pix@brasil247.com.br. Se você puder contribuir financeiramente, é de grandiosíssima valia, né? Isso ajuda muito o nosso projeto a ficar de pé. A gente agradece muito. E amanhã tem mais. Tem toda a programação da TV 247, desde manhãzinha até à noite. Agora a gente tem, inclusive, o programa 22 horas com o Ricardo Neguton. Recomendo muito que vocês assistam. E é isso, até a próxima. Um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau.